todos com algum atraso aí, para variar um pouquinho. Na verdade, não foi por desleixo nem atraso, não. É que a tecnologia ainda, apesar da gente trabalhar com tanta tecnologia, essa tecnologia de mídia social ainda é um pouco confusa, ainda não temos essas habilidades todas. Estamos treinando para virar youtuber, digital influencer, etc. Mas vamos ficar só no digital surgery. E aí, estamos aqui hoje, então. Boa noite a todos os nossos seguidores da Clínica Baros, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós estamos aqui em ambas as redes para falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica segura. Estamos eu, que sou Marcos Leão Vilas Boas, e o Dr. Heitor Povas. Ambos somos cirurgiões bariátricos há cerca de 20 anos e estamos na Clínica Baros, que é uma clínica dedicada ao tratamento da obesidade e das doenças metabólicas, uma clínica multidisciplinar. E vamos falar um pouco sobre uma coisa que é a cara nossa, a cara da nossa equipe, eu acho, que é a cirurgia bariátrica segura. E o tema dessa noite é como emagrecer com segurança, especificamente em relação à cirurgia bariátrica. Então, a gente vai fazer um bate-bola, eu e Dr. Heitor, que somos cirurgiões e vivenciamos o dia a dia dos pacientes com obesidade. Deixa eu ver aqui, a gente elaborou aqui, a gente pegou aqui umas perguntas que chegaram para a gente através das mídias sociais e perguntar para Heitor, primeiro, porque a cirurgia ela começa a ser segura no momento que você escolhe a equipe, você escolhe o seu cirurgião. Eu queria que Heitor desse umas dicas para quem está nos ouvindo aí, como é que ele faria para escolher um cirurgião caso ele viesse a ser operado. Só para quem não sabe, eu fiz a minha escolha. Eu, além de ser cirurgião, fiz uma cirurgia metabólica, não para tratar basicamente a obesidade, porque eu não tinha um índice tão alto, mas há 7 anos atrás, eu tinha um diagnóstico de diabetes, refluxo e alguns problemas, e resolvi utilizar a cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica voltada para o diabetes, para resolver meu problema. E, conhecendo gente no Brasil todo, fez-se uma lista de amigos querendo me operar. Mas eu fiz a minha escolha do meu cirurgião, que por acaso é esse que está aí logo do meu lado aqui na tela, que é meu sócio, por uma razão muito simples. Eu conheço a formação dele. Heitor Povas é um cirurgião geral, é especialista em cirurgia, é especialista em terapia intensiva, é extremamente cuidadoso, tem um currículo vasto de pessoas que estudam e se dedicam à medicina de uma forma séria, de uma forma muito profissional, e conheci o cuidado dele com a segurança. Ele tinha um histórico já longo de cirurgia e de cuidado de pacientes. Eu sabia que eu estava entregue a uma pessoa que, além da experiência como cirurgião, saberia como resolver problemas que, porventura, ocorressem. Algumas pessoas perguntaram para mim por que eu ia fazer a cirurgia, já que eu não era tão obeso, eu tinha um índice muito leve de obesidade. Mas o peso naquele momento era das doenças que existiam em mim e da segurança que a gente já observava em termos de resultados, porque a cirurgia tem hoje resultados muito bons, então um nível de segurança muito grande. Mas perguntando a ele se ele fosse operar, quais seriam os critérios que ele utilizaria para escolher onde fazer, como fazer, tanto a nível médico, eu sei que quem operaria ele sou eu mesmo, mas como é que ele escolheria isso? Os critérios que o fariam escolher a cirurgia e o lugar onde ele operaria. Valeu, Marquinhos, obrigado aí pelas palavras. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com esse meu amigo, irmão, paciente, sócio.
Estamos aí já há mais de 20 anos juntos. E quando ele me falou dessa questão da cirurgia segura, achei muito interessante, do emagrecimento seguro. Porque nesses 20 anos, o que a gente vem buscando, na verdade, desde que a gente começou, é segurança. Né? Se tem uma coisa que a gente preza é por individualidade, é por segurança. A gente construiu junto aí um padrão cirúrgico, hoje de excelência, tanto de excelência que Marquinhos escolheu ser submetido a ele. E eu entrei na terapia intensiva, ou entrei na cirurgia bariátrica, coincidentemente por conta disso, né? Eu era um cirurgião geral e já intensivista, trabalhando em terapia intensiva, quando o Marcos me convidou para começar a fazer cirurgia bariátrica. Uma das coisas que eles buscavam era isso, né? Nessa época, 20 anos atrás, a gente tinha um pouco mais de complicação do que a gente tem hoje. Os doentes iam para terapia Pouco não, intensiva, a bem cirurgia era mais, né? extremamente complexa, era uma cirurgia que durava 2, 3 horas. Eram doentes extremamente, digamos assim, complexos. E a visão do intensivista, daquele médico que cuida de pacientes graves, nessa época era fundamental, né? Mas o mais importante é o que a gente decidiu fazer a partir daí. O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu desenvolver uma técnica que fosse segura para os nossos pacientes, com detalhes técnicos que fossem seguros, né? Que dessem menos complicações, menos fístula, menos sangramentos. A gente escolheu estar num hospital que oferecesse segurança para os pacientes, que a gente conseguisse um grande volume. Então, hoje a gente entende bem que o melhor resultado cirúrgico era aquele cirurgião que tem um grande volume, ou seja, que opera uma quantidade de doentes importante, junto com saúde, garotão, junto com um hospital que tem um grande volume de cirurgia bariátrica também. Então, esses dois fatores, cirurgião com bom volume e hospital com grande volume, fazem com que a cirurgia, os resultados da cirurgia sejam mais seguros. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que operar hoje, eu operaria nos hospitais que a gente operaria com o Marco Leão, que é o cirurgião que eu sei que tem todos os cuidados cirúrgicos, todas as etapas de cirurgia. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo, né? O que é importante, tanto no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. E aí eu queria que o Marquinhos falasse um pouco aí do que a gente construiu em relação a como a gente atende o nosso doente. Existem vários times de cirurgia bariátrica que atendem doentes de várias formas. Existem uns que fazem consulta coletiva, existem uns que operam e outros acompanham. Então, eu queria que o Marquinhos falasse um pouquinho aí de qual foi a estratégia que a gente traçou há 20 anos atrás para definir como a gente acompanharia nossos doentes. Explica aí, Marquinhos, o que a gente planejou há tempos atrás. Isso que ele falou é muito importante. Do ponto de vista técnico, a gente procurou adaptar nossas habilidades à cirurgia que a gente entendia que era a cirurgia ideal. E a buscar isso continuamente. E a fazer a cirurgia que fosse a cirurgia o mais perfeita que fosse possível. E isso, existia um padrão de cirurgia por via aberta, que a gente queria reproduzir tudo aquilo por via da laparoscopia, adicionando as vantagens da laparoscopia. Então, a gente não procurou trazer uma cirurgia para a videolaparoscopia com as limitações que um cirurgião que faz videolaparoscopia poderia ter. Então, isso fez com que a nossa cirurgia fosse tecnicamente preocupada em todos os pontos técnicos. Mas, antes disso, tem a questão dos pacientes, da seleção e do preparo dos nossos pacientes. Então, desde o comecinho, nós montamos e fomos ampliando um conceito de equipe multidisciplinar, onde o paciente obrigatoriamente passa pela psicóloga, pela nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo endocrinologista, para preparar esse paciente. A gente não tem pressa de operar o paciente. Cada paciente tem o seu momento. Se ele, por acaso, não tem condições ideais de operar naquele momento por uma questão de saúde, de segurança, a gente vai trabalhar para que ele tenha, e nesse momento a gente faz. Da mesma forma, nós nunca ficamos presos, amarrados a nenhuma técnica específica. Nós não temos paixão por nenhuma técnica específica. Existem várias cirurgias, várias técnicas, e a gente sempre procura escolher para aquele paciente
a técnica que é melhor para ele, observando as especificidades dele, o peso, a idade, as doenças associadas, seus hábitos de vida, e fazer o que for melhor. Se for o que nós entendemos ao longo desses anos, passamos por vários tipos de cirurgia, uma cirurgia muito simples, como a banda gástrica, que foi a cirurgia que nós começamos, passamos pela cirurgia de Scopinaro, que é uma cirurgia bem complexa, e fizemos, felizmente, poucos casos. Fizemos cirurgias abertas no momento que nós entendíamos que ainda não estávamos 100% prontos para fazermos uma cirurgia com toda a complexidade por vídeo. E chegamos a hoje, acho que um nível de excelência muito grande, técnico e clínico, que utilizando as duas principais cirurgias que existem, que é o bypass gástrico e a gastrectomia vertical. E escolhemos entre elas, como um acordo com cada paciente, preparando adequadamente. Então, acho que o preparo do paciente, no momento certo para cada cirurgia, a cirurgia certa para cada paciente, e ouvindo todos os membros da equipe, às vezes a gente tem pacientes com algumas questões que precisam ser mais trabalhadas, e alguém da equipe multidisciplinar chega para a gente e diz, olha, doutor Heitor, eu acho que esse paciente você tem de dar um tempo maior para operar, ele precisa passar por uma avaliação mais extensa, precisa ir num psiquiatra, eventualmente, ou precisa levar um tempo aqui num acompanhamento psicoterápico. E isso tudo é seguido sempre no bem-estar do paciente. Ótimo. Eu acho que essas questões são fundamentais, né? E mais importante do que isso é exatamente a discussão direta com o paciente. Eu acho que a questão de você não ter uma técnica só para oferecer para os pacientes porque é mais fácil, ou porque é mais simples, ou porque você se adapta bem suas habilidades àquela técnica, mas sim, exatamente, poder oferecer essa gama de técnicas. E uma coisa importante que hoje em dia a gente nota exatamente que a gama de técnicas que estão surgindo, técnicas novas, entendimentos novos da cirurgia, como a cirurgia funciona. Então, muito provavelmente nos próximos anos, em vez só do sleeve, que é a gastrectomia vertical, ou do bypass, ou de outra técnica, a gente vai ter pelo menos umas 5, 6 técnicas aí emergentes, que depois a gente pode discutir numa live separada aí sobre isso. Então, fale, Marquinhos. Quem entrou aqui na live agora, temos muita gente entrando aqui, Fernanda, Luane, e entrou aqui uma pessoa especial, Heitorzinho, que me fez lembrar esse período, Matheus Castro. Você lembra de Mateuzinho, Mateuzinho? Lembro. Mateuzinho teve um problema lá. O Mateus foi operado há quase 18 anos atrás. E teve um problema. Isso que Heitor falou aqui é importante, porque naquela época a gente tinha eventualmente algumas complicações. E para mim era fundamental ter uma pessoa de grande formação em terapia intensiva, que soubesse lidar com um doente mais complexo, um doente mais grave. E isso, Heitor, veio para me dar a tranquilidade muito grande, lá em 2020 anos. Mas isso mudou muito hoje, né? Hoje a gente tem esse background, é importante a gente ter esse respaldo de uma pessoa na equipe que entende muito de lidar com isso, mas que, graças a Deus, a gente não vê. A gente hoje raramente tem alguma situação que nos deixa um pouco mais exaltados, né? Faz mais de 10 anos que a gente, graças a Deus, não tem nenhuma complicação fatal na equipe. O último foi em 2010. Então, isso é uma coisa que é fruto, eu acho que, da nossa vivência, né, muito grande, desses cuidados todos, desse desenvolvimento de técnicas e desse aprendizado que a gente teve ao longo do tempo. Teve uma pergunta aqui, doutor, Heitorzinho, de Mila, que ela fez a cirurgia, fez um sleeve há 30 dias. E ela pergunta aqui, e acho que esse é um aspecto do pós-operatório, ela já pode comer de tudo? E o que é comer de tudo? Como é que é essa evolução do pós-operatório para que a gente tenha mais segurança no pós-operatório?
Maravilha. Essa questão do mais comer de tudo, o que a gente vem entendendo cada vez mais hoje é que a cirurgia, o funcionamento da cirurgia está muito relacionado com o que a gente come, né? Então, antigamente, o preceito básico da cirurgia era que você tinha que comer pouco, você tinha que ter muita restrição, o vomitar era uma coisa assim, extremamente habitual. Mas o entendimento da cirurgia dos últimos 5 anos, eu diria dos últimos 10 anos para cá, é que, na verdade, você tem que fazer o alimento chegar um pouco mais rápido no intestino, principalmente nas porções mais finais do intestino delgado, e que é o intestino que faz a maior parte da absorção dos nutrientes, mas não existe mais essa questão da restrição, ou seja, obviamente que restringir um pouco a quantidade que você come é fundamental para uma perda de peso, mas isso não é o mecanismo principal. Mas a outra questão é exatamente a questão do que você come. Então, se você continua depois da cirurgia insistindo em comer carboidrato, insistindo em comer gordura, tá? Não voltando para aquelas coisas que a nutricionista normalmente lhe preconiza como umas coisas, digamos, mais saudáveis e que estimulam mais saudavelmente o intestino, seus resultados com certeza não vão ser melhores. Então, a ideia da cirurgia também, a cirurgia faz isso espontaneamente, ou seja, tira um pouquinho do seu apetite, as coisas mais, digamos assim, menos gordurosas, menos açucaradas vão cair melhor naturalmente, mas você tem que fazer essas escolhas. Quanto mais você foge dessa questão dos carboidratos menos complexos, mais você foge das gorduras, mais esses alimentos que você come, as proteínas, os alimentos mais saudáveis, mais crus, vão estimular mais a cirurgia, ou seja, vão intensificar os efeitos daquelas mudanças que a gente faz no intestino. Então, não adianta você comer de tudo. O que a nutricionista recomenda é o que a gente aprendeu nesses últimos 20 anos. Então, quando a nutricionista fala, você deve comer isso, você deve comer aquilo, principalmente nos primeiros 6 meses, eu diria até 1 ano. Quanto melhor você trata a cirurgia, ou seja, quanto melhor você come e aqueles alimentos que elas vão lhe dando, vão estimulando alguns mecanismos da cirurgia, melhor os seus resultados serão, tá? Então, não pense que, não, eu vou comer de tudo. Não coma de tudo, não. Como o que foi recomendado, porque ser recomendado é uma coisa que a gente vem já construindo ao longo de anos, a nutricionista entende que isso é bom, a gente entende por vivência própria, acompanhando os doentes, vendo o que é melhor, o que não é. Então, o comer de tudo não é uma boa ideia. Obviamente, você terá capacidade para comer de tudo em algumas técnicas, né? O sleeve, nesse caso, é uma técnica que dá uma boa restrição, mas permite realmente que você, do ponto de vista qualitativo, você coma qualquer coisa. Mas, principalmente no primeiro ano, é o ano, digamos assim, é o ano de ouro. Eu digo para os meus pacientes que é o ano de ouro. É o ano onde você tem que se adaptar, onde você tem que oferecer bons nutrientes, oferecer uma qualidade alimentar boa para você intensificar esses mecanismos da cirurgia. Então, essa é mais ou menos aí a ideia, a grosso modo, é claro. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Algumas pessoas têm muito medo de emagrecerem demais, que é uma coisa extremamente rara. Uma cirurgia bariátrica, mesmo em pessoas que não têm muito peso, não emagrecem demais, a não ser que tenha alguma intercorrência, algum problema, que é um problema, em geral, passível de ser corrigido. Então, aqui a Emorgiane Lins pergunta, meu filho precisa fazer, mas tem medo de ficar seco demais, pois tem 1,90 m. Queria que você comentasse isso. Ela pergunta se tem risco de ficar magro demais. Dependendo da idade do filho dele, de repente você seja a pessoa mais indicada. O Marquinhos tem uma experiência grande aí dentro da clínica em cirurgia com adolescente. Ele talvez seja aí os indivíduos nacionais de maior casuística com isso. Então, dependendo da idade do seu filho, é importante isso, mas esse risco é muito pequeno, né? Desde que a cirurgia seja tecnicamente bem feita, desde que seja bem indicado para os problemas que ele tem, dificilmente você vai ter um excesso de emagrecimento. Agora, algumas pessoas é o seguinte, o gordo, quando ele se vê gordo, por exemplo, indivíduo que tem 1,80 m, 1,90 m, se ele tiver, digamos assim, 90, 100 quilos, ele vai ser magro, mas às vezes ele não se enxerga com esse peso. Se ele tem 160, 170, se você disser para ele, não, você vai ficar com 90, às vezes ele vai achar que está simplesmente doente, passando fome, mas é teoricamente o peso ideal do indivíduo. Então, o problema do obeso é que você traz ele para um peso normal, esse peso normal para ele, do ponto de vista de imagem corporal, ele nunca se viu magro, esse peso
é um peso, digamos assim, muito magro para ele. E a própria sociedade cobra isso. Ah, você está muito magro. Ele fala mãe, fala pai, fala todo mundo. Mas essa questão do emagrecimento excessivo é uma coisa que não existe mais. Marquinhos pode confirmar, mas na época É, da restrição, dos anéis, das coisas, né? a cirurgia mudou muito nesse Complete aí, aspecto. Marquinhos. Mas eu estava buscando na minha memória aqui se eu tenho algum paciente, especialmente paciente jovem, que tem emagrecido demais. E aí eu já ia dizer que não, mas por acaso eu tenho uma paciente recente, agora operada, vai fazer 1 ano agora, que ela emagreceu demais. Mas aí tem algumas questões, uma paciente que eu operei que não vive aqui em Salvador e que hoje ela precisa de um cuidado maior, isso é um problema às vezes que a gente vê quando opera pacientes de outros lugares ou de aqui que vai operar em outros lugares e não tem um acompanhamento mais próximo. Por mais que a gente tente fazer um acompanhamento online, um acompanhamento à distância, não é a mesma coisa que o acompanhamento presencial. E eu tenho uma paciente que eu acho que emagreceu demais, mas a gente já está, digamos assim, corrigindo os rumos dela. Não é normal emagrecer demais e é muito difícil que algum paciente se ache que emagreceu demais. Quando isso acontece, a gente tem como mexer. E aqui tem uma coisa aqui que o mais comum é emagrecer um pouco menos do que se quer, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, que uma paciente que fez a cirurgia bariátrica há 10 anos, tem mais de 10 anos que a gente já não usa anéis, mas há uns 15 anos, vamos supor, que os pacientes que tinham anéis e que têm algum problema, se eles tirarem o anel e depois voltarem a ganhar peso, que não tem relação com o anel, ou com a retirada do anel, se pode se fazer mais alguma coisa, se existe uma nova cirurgia que pode ser feita. Essa é uma questão delicada. E hoje a gente chama isso cirurgia revisional, né? É um tema que vem se discutindo muito, inclusive em congressos e em webinários que a gente tem feito muito. A gente faz parte de alguns grupos aí de cirurgiões pelo Brasil e uma das coisas que mais se discute é isso, né? Cirurgia revisional. Mas, sem dúvida nenhuma, por exemplo, no bypass gastro, na cirurgia de capela, como a gente chamava antigamente, que a gente colocava anéis, esses indivíduos tinham uma restrição muito grande, né? Ou seja, eles comiam, digamos assim, mal, mas, em compensação, eles se mantinham magro dentro dessa restrição. Uma vez que você tira esse anel, ele permite que ele coma um pouquinho mais, e o reganho é comum, né? Eu tenho alguns pacientes já, como a gente opera já há 20 anos, eu acho que tem, sei lá, uns 15 anos, né, mas a gente parou de botar esses anéis aí. Mas a gente A tem gente alguns parou, acho que em pacientes. 2009, 2008, 2009. Tem uma coisa que eu acho, sabe o que, Heitor? Que no começo, quando a gente botava os anéis, esses pacientes que se habituaram com aquela restrição, aquela dificuldade que o anel impunha, se acostumaram a parar de comer por conta daquilo. E aí, quando eles perdem aquela restrição mecânica, alguns ganham peso. Mas, de uma maneira geral, o que causa a perda de peso, e nossos resultados hoje são melhores até do que naquela época, sem botar anel, porque a gente aprendeu que a pessoa não para de comer porque tem um anel, porque tem uma obstrução. Hoje, as nossas cirurgias, a gente para de comer, eu falo a gente porque eu vivo isso, eu sinto isso, porque a gente tem um estímulo do alimento no intestino que faz a mensagem chegar ao cérebro dizendo que você não quer mais comer. Você não quer mais comer. Isso. E aí, eu já tive a oportunidade de ver como isso é interessante. Existe uma classe de medicamentos que a gente tem utilizado, eu tenho utilizado bastante, para auxiliar na perda de peso de alguns pacientes que não atingem aquele objetivo ou que estão indo um pouco mais devagar, e a gente dá um empurrão com a medicação. Da mesma forma que a cirurgia é um empurrão enorme em quem não consegue perder peso com medicação, a gente tem medicações que são um empurrão também para os pacientes bariátricos que não têm uma perda de peso tão boa. Então, a gente tem há um tempo atrás, nesse negócio de pandemia, ganhei um pouco de peso e usei essa medicação, uma medicação que é baseada nesse hormônio que a cirurgia aumenta, que parecia que o estômago tinha diminuído do dia para a noite. A sensação era de um estômago reduzido.
quando, na verdade, o que tinha era uma mensagem mais forte de hormônio, no caso, através de uma droga, de que eu estava saciado. E é esse o entendimento que a gente tem que ter, é esse o entendimento que a cirurgia moderna faz para a gente. Tem uma pergunta aqui, perguntando aqui se ainda se faz, foi de Matheus, se ainda se faz cirurgia de escopinária, Tozinho. Acho que Heitor caiu aqui. Deixa ele entrar aqui de novo. Mas, bom, eu mesmo vou responder, então. Então, a cirurgia de escopinária é uma cirurgia totalmente em desuso no mundo inteiro, e no Brasil, inclusive. A gente tem a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que evoluiu ao longo dos anos, e a gente aprendeu que buscar uma cirurgia, um tratamento que faz a absorção cair muito, pode não ser muito bom. Claro que, da mesma forma que eu tenho também pacientes que fizeram uma cirurgia super simples, como a da banda gástrica, que eu fiz há 22 anos, fiz durante 5 anos. Tenho muitos pacientes respondendo muito bem, a cirurgia está muito ok. Eu tenho pacientes com anel que estão maravilhosamente bem. Não necessariamente a evolução para novas técnicas faz com que uma técnica que tenha sido utilizada no passado deixe de ter sua importância, sua utilidade. Simplesmente a gente vai evitando de fazer no futuro, mas aqueles que têm essas cirurgias, a gente simplesmente continua acompanhando, não tem nenhum recall para desfazer, nenhuma necessidade de se voltar à cirurgia e desfazer uma cirurgia. Então, a gente pode continuar com o procedimento que foi feito, o paciente consegue ficar muito bem. Vamos ver aqui mais alguma pergunta que tem aqui. Nossa, a Vanessa perguntou aqui se na cirurgia revisional, que é essa cirurgia onde o paciente que voltou a engordar, ou que perdeu a cirurgia, peraí, o Heitor voltou aqui, vou chamar ele aqui. O paciente que voltou a engordar de novo, né? E aí você fala, se a perda de peso é mais lenta. É verdade, a perda de peso é mais lenta e é de menor intensidade. Um paciente que é feito uma nova cirurgia, e essa nova indicação, a gente faz isso com muito cuidado, né? A gente espera um resultado mais lento e menos potente. Aqui tem uma paciente aqui que está pedindo para falar sobre as vantagens da cirurgia metabólica para quem tem diabetes e hipertensão. Pois eu vou falar um pouquinho disso, porque é uma coisa que a gente estuda muito. Eu tenho 2 áreas assim que eu me dedico muito. Uma no adolescente, como o Heitor falou, a outra é no paciente com diabetes, que é o que a gente chama de cirurgia metabólica. A diferença da cirurgia metabólica para a bariátrica é o olhar, é o foco. A cirurgia é a mesma, mas no paciente com diabetes a gente tem um cuidado maior em olhar para o diabetes. A nossa principal variável é o diabetes. Esses pacientes vão perder peso, assim como o paciente muito obeso que é diabético, melhora do diabetes também quando faz a cirurgia. E isso veio a partir da observação que essa cirurgia funciona através de mecanismos independentes da perda de peso. Então, nós temos pessoas que, com pouco tempo de cirurgia, com muito menos perda de peso, já tem uma melhoria muito grande no controle dessas doenças, fazendo com que muitas vezes nem precisem tomar medicações, que tenham sua doença totalmente controlada. Juliana, nossa Nutri maravilhosa, operada aqui por Heitor também, inclusive. Lá na clínica, a gente opera todo mundo lá. Quem engorda um pouquinho, a gente opera. Então, lá,
A fisioterapeuta Nila é operada, eu sou operado, a recepcionista é operada, a nutricionista Juliana foi operada. Só você é atleta, o cara é triatleta, pedala, nada, corre, joga. Engordar, isso é ruim, tem gente que é ruim, isso é interessante, porque magro de ruim, essa história do magro de ruim, gente, não é brincadeira, não. Obesidade não é simplesmente uma questão de comer mais ou comer menos, gastar mais ou gastar menos. Existem mecanismos de controle que estão totalmente alterados em algumas pessoas e que favorecem muito o ganho de peso. E por isso que não é simplesmente... claro que é fundamental você melhorar seus hábitos de vida, não fazer... não comer coisas muito processadas e fazer exercício, mas não é somente isso. Estou pedindo aqui para você voltar para o Zoom para entrar no Facebook também, que você está fora do Facebook agora. Teve uma... Tá vendo? A gente está perguntando se quem tem esofagite pode fazer a bariátrica. Quem tem esofagite, essa é uma das patologias, das doenças que mais se beneficiam da cirurgia. A cirurgia bariátrica, e não qualquer um, mas principalmente o bypass gástrico, é uma das ferramentas mais potentes para corrigir o refluxo. E esse é um divisor de águas para a gente no momento de escolher a técnica. Isso eu falo por mim, eu falo por Heitor também, porque a gente pensa de forma muito semelhante. Pessoas que têm um refluxo mais importante, ou até moderado, raramente vai ter a condição de fazer uma gastrectomia vertical. Aí é um paciente que a gente vai para um bypass gástrico. E isso melhora muito. Foi uma das principais razões que me fez operar. Eu tinha um refluxo desde jovem, desde magro. E resolvi operar muito por conta disso, não só pelo diabetes, mas pelo refluxo. E isso melhorou muito. Hoje não tenho mais, desde que eu me operei, esse ano vai fazer 7 anos, eu nunca mais precisei tomar nenhum tipo de medicação para refluxo. Fernanda, que está influenza aqui, que foi operada pela gente também, está dizendo aqui que não tem mais refluxo, desde que foi operada. Essa é a tônica. Em compensação, alguns pacientes que fazem o sleeve, a gastrectomia vertical, a despeito de ser uma cirurgia um pouco mais segura, de ser uma cirurgia muito boa, uma cirurgia que tem menos necessidade de reposição vitamínica, pode ter um pouco de refluxo depois, coisa que a gente eventualmente contorna com medicações, mas é uma condição que a gente tem de ficar realmente atento. Ainda não entrou aqui no Facebook, Heitor. Mas aqui pelo... tudo bem, então. Eu fico aqui no Facebook, vou tentando reproduzir aqui. Tem uma pergunta aqui de Juliana, que na verdade também nem falando assim. Adolescente com menor de 18 anos pode fazer a cirurgia? Pode, Ju, pode fazer, sim. Nossos pacientes mais jovens têm 13 anos, então, alguns poucos pacientes com menos de 14. Em geral, a partir de 14, a gente sempre fez. O Conselho Federal de Medicina regulamentou para 16 anos, e é como está, mas a gente entende que em algumas situações especiais, indivíduos de qualquer idade podem fazer. Recentemente, um colega em Florianópolis operou um garoto de 10 anos. Era um garoto com uma qualidade de vida péssima, pesava mais de 200 quilos, com 10 anos de idade. E uma apneia do sono gravíssima, inúmeras limitações. A gente tem que entender que quando a gente só tem uma alternativa para tratar uma doença, a gente tem que lançar mão dessa alternativa. E nesses casos de obesidades muito graves, com muitas comorbidades, é o que a gente faz. Heitor, falando em segurança, tem uma pergunta aqui, queria que você falasse aqui de GE oficial. Quais são os riscos de mortes nesse tipo de cirurgia? O que é que pode, falando em risco? Primeiro, quanto é isso quantificado em termos de risco? Porque, veja bem, existe o risco de em qualquer procedimento médico, qualquer tratamento médico.
Quanto é isso do ponto de vista numérico? Isso. Um em 1000, mais ou menos. Interessante, Heitor, que emboliram uma coisa que, quando a gente estava no começo, a gente tinha muito medo, né?
A gente tem, e o obeso ele tem um risco maior de ter embolia. Mas é uma coisa que é muito rara, muito rara. Quantas embolias nós vimos? Pouquíssimas. E mortalidade por embolia, eu tive um único caso na minha história toda, um único caso de mortalidade por embolia. E essa mesma foi uma paciente que tinha tido uma complicação cirúrgica e estava tomando algumas medicações que depois vieram se mostrar serem propiciarem embolia. Isso foi há 18, 19 anos atrás. Hoje, como você disse aí, a medicação que a gente usa, botar o paciente para andar no mesmo dia, uma cirurgia que, em geral, leva menos de 1 hora, mais rápida, todo o trauma cirúrgico que é menor, acho que isso tudo fez com que a embolia fosse uma coisa extremamente rara, né, na nossa realidade. E a outra coisa é que a gente, nos raros casos que nós temos complicações, nós aprendemos a reconhecer muito cedo, né? Nós aprendemos a não postergar o tratamento de pacientes com complicações. Então, é o que eu digo sempre, não existe o cirurgião que não tem complicação, é o que não opera ou que mente. A gente aprendeu que a gente não consegue evitar o imponderável. Você não consegue evitar que vá passando na rua e caia um muro em cima do seu carro, né? Isso é um imponderável. Você não consegue evitar que um raio caia na sua cabeça. Então, hoje, as complicações são mais ou menos por aí, são imponderáveis, porque tudo que é possível ser feito para evitar, a gente faz. Isso faz com que as coisas aconteçam com muita raridade, mas que não são absolutamente impossíveis de acontecer. Mas a outra coisa é quando a gente vê os estudos que comparam, porque uma coisa é o risco de quem faz, a outra coisa é o risco de quem não faz, né? E a cirurgia tem se demonstrado, além de bastante segura, ser muito mais segura do que não fazer. Se tem um risco de acontecer de 1 em 1000, os estudos têm mostrado que a mortalidade de quem não opera e tem situação de doença semelhante é o dobro das pessoas que operam. Então, se eu tenho um grupo de 10.000 pessoas, daqui a 5 anos, olhar, dessas 10.000 que eu operei, eu tive 300 que morreram por alguma coisa, por infarto, por acidente, por suicídio, por derrame, por câncer. No outro grupo de 10.000 pessoas que eu estou comparando, que não operaram, eu terei provavelmente 600, ou seja, eu terei o dobro de pessoas que venham morrer. Ou seja, a cirurgia reduz aproximadamente 50% do risco de morrer. E isso é importante. E não só o risco de morrer. O que eu mais enfatizo, principalmente quando eu vejo pessoas com menos grau de obesidade, pessoas muito jovens, os adolescentes, se a gente não opera somente, a gente não trata a doença apenas para não morrer. A gente trata a doença para viver bem. Porque viver bem é fundamental. Não adianta você ter 20 anos de vida com qualidade ruim. E a obesidade, em algumas situações, cada um sente de uma maneira, em cada um a obesidade impacta de uma maneira, ela tira muito a qualidade de vida. E a cirurgia, ela resgata muito isso, né? A qualidade de vida de quem opera e fica mais magro, mais saudável, é muito superior, muito superior. As pessoas têm medo, às vezes, das limitações. Quais são as limitações? Aí diz assim, o dumping. Hoje eu estava falando isso com um paciente. E eu vivo o dumping, eu sei o que é o dumping, eu sei o que é ter dumping. Minha esposa é operada, também tem dumping. O dumping não tem nada demais. O dumping faz com que eu vá no restaurante e aí, na hora que eu termino de jantar, que eu estou extremamente feliz, satisfeito, eu olho para a sobremesa e digo assim, eu não quero essa sobremesa. Primeiro, eu não quero mesmo, porque a cirurgia já faz você não querer muito. E segundo, se às vezes você nem quer, mas vai e come, principalmente se come demais, você sinta enjoo, você sinta... Não é legal. E isso não faz falta. É isso que as pessoas não entendem. Perder isso, esse grande prazer com coisa, na verdade, eu não tenho, a sensação que eu tenho é não ter perdido nada, porque quando eu olho para
assim, uma torta de chocolate toda confeita. Eu olho para aquilo e me dá asco. Eu não tenho vontade nenhuma de comer mais aquele negócio. Então, a cirurgia é um negócio muito interessante. É tão interessante que isso é independente de qualquer mudança voluntária. Isso é por mecanismos químicos, são pelos hormônios. Fizeram isso com os ratinhos. Pegaram os ratinhos, colocaram os ratinhos numa gaiola e botaram só comida gorda e comida magra. E os ratinhos, depois de operados, só queriam comer comida magra. Então, a cirurgia ela muda a cabeça também. Claro que não é única e exclusivamente assim. Se eu vou perder muito a minha vida, eu vou deixar de comer, eu vou deixar... Mas não, o que acontece é completamente oposto, né? Você consegue, como você falou, você consegue provar de tudo, você consegue aproveitar tudo. Agora, obviamente, com as coisas mais moderadas, digamos assim. Você, eu posso comer meu doce? Você vai poder comer seu doce. Você vai, de preferência, um doce, não vai pegar um doce, eu como doce, eu adoro doce, olha, eu adoro doce. De uma maneira geral, eu adoro doce. Agora, doce, nem todo doce, tem doces que são muito doces. Você passa a perceber isso. Olha, antes da cirurgia, na hora de tomar café, eu pegava o adoçante e dava 2 esguichadas de adoçante. Hoje eu pego o mesmo café, coloco 5 gotas de adoçante e ele, para mim, tem mais ou menos o mesmo sabor doce. Então, isso é muito interessante, sua percepção muda, sua percepção melhora. Bom, gente, nós estamos chegando aqui, Heitor, há quase 1 hora. Já estamos com quase 1 hora, a gente começou um pouquinho atrasado, mas estamos com quase 1 hora. Como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente tem ainda uns 5 minutos aqui. Sim, boa, perfeito. Fale você que, além do cirurgião, lida em terapia intensiva e lida com Covid. O que você acha? Você acha que é seguro hoje para um paciente fazer a cirurgia graças a Deus, nós estamos chegando mais para o final da pandemia, mas ainda temos muito. Você acha que é seguro a gente fazer? Eu acho que a gente está no momento na verdade, de ganhar mais segurança cada vez mais, né? Eu vivo aqui na terapia intensiva, então o que eu vejo claramente é que os grupos já vacinados, eles têm uma prevalência muito mais baixa, né? A gente tem, obviamente, um ou outro que escapa, mas a gente, dentro da nossa unidade, a gente não vê mais os vacinados, os pacientes de 70, 80 anos, eles são raros, né? A gente está deixando agora de receber também aqueles de 60 que já vacinaram. Então, obviamente, a pandemia o coronavírus agora está indo para aquele grupo ainda que não vacinou, que a gente está tendo mais... Para os pacientes que operaram, tem um período que eles podem se vacinar mais graves, sempre depois da cirurgia. Mas a vacinação já está aí, já estão vacinando já os pacientes, os indivíduos de 40 anos. Sim. E o principal hospital que a gente opera não interna Covid clínico, né? Então,
principal hospital, o Hospital Santa Amaro, onde a gente opera a maior parte dos pacientes, o paciente é triado, para todo paciente é testado para não ter Covid. A equipe de saúde toda está vacinada, né? Então não tem o risco de transmissão da equipe médica. Nós não tivemos nenhum caso de paciente, estamos operando desde junho do ano passado, nenhum caso de paciente que tenha tido qualquer problema de Covid no pós-operatório. Mas suspendemos algumas cirurgias de pacientes assintomáticos, suspendi 8 cirurgias de pacientes que fizeram teste e deram positivo, a despeito de não terem sintomas. Eu tive 8. Então, isso, à medida que... você teve um que operou e teve no pós? No pós recente? Tá. Eu tive um paciente, que era um paciente bem pesado, era um paciente que tinha 180 quilos, que ele teve uns 4 meses depois. Graças a Deus, ele passou super leve também. Que isso é uma coisa importante também. O Ministério da Saúde acabou de divulgar agora a recomendação, reconhecendo a cirurgia bariátrica como uma cirurgia eletiva essencial. Eletiva essencial, ou seja, não é uma cirurgia que você faz como quiser. Não, você tem de fazer. Não pode retardar muito, porque essa cirurgia vai reduzir riscos para você. E tem vários estudos que mostraram que a cirurgia bariátrica ela reduziu o risco de internação, reduziu o risco de internação em UTI, reduziu o risco de ser entubado e reduziu a mortalidade. A mortalidade reduziu nas pessoas operadas, no estudo que foi feito na França, de 14% entre os obesos que foram internados para 3% entre os obesos que tinham sido operados. Ou seja, você teve uma redução gigantesca do risco, graças à cirurgia bariátrica, o risco de Covid grave. Então, a cirurgia é segura. Fala aí, professor. Tem uma aqui, viu, doutorzinho? Uma paciente sua aqui, viu? Patitel, que operou com você, com o meu doutor Heitor Lindo. Ela precisa operar a vista agora. E depois de 3 meses, peguei Covid e assintomático. Olha, sabe quem entrou na nossa live aqui agora? Quero mandar um beijo para ele. Caio Povas. Caio Povas, está vendo aqui você, o bonitão. E Mamed Kika está aqui também. Mamed Kika entrou também. Bom, gente, eu vou pelo menos, se só a equipe, que a equipe tem 4 nutricionistas, 3 psicólogas, endócrino, fisioterapeuta, toda a nossa equipe administrativa, se só esse pessoal entrar, a gente já enche uma sala aí. Mas felizmente, a gente tem uma relação muito boa, isso a gente preza muito, e isso é fundamental para reduzir, para ganhar aderência do paciente, para reduzir problemas, ter o paciente acompanhado de perto, individualmente, como a gente sempre fez. Né? A gente nunca vai ser um bem de consumo de massa. A gente vai ser sempre um serviço individualizado, feito com cuidado para cada pessoa. Eu acho que isso é o segredo principal de segurança para qualquer coisa que se faça na vida. É ter uma coisa individualizada e feita com cuidado e feita com carinho, como a gente faz. A gente faz porque a gente gosta disso e a gente procura fazer isso bem. Falei bonito, né? Essa aprendi com você. Vamos então. Vou deixar você finalizar aí, mas quero me despedir de todos, agradecer a todos que nos acompanharam. Isso vai estar postado aqui depois no Instagram aqui para vocês compartilharem nos stories de vocês e tudo, e marcarem pessoas
que operaram, que vocês conhecem que operaram, que precisam ouvir essas coisas, ou que vocês acham que podem se beneficiar disso. Marque uma pessoa de sua família, um amigo, que vá ouvir o que é cirurgia bariátrica. Vá conversar com um nutricionista, vá conversar com o endócrino, vá conversar com o Heitor, vá conversar comigo, para ouvir um pouco mais sobre cirurgia, desfazer os mitos que tem e tentar ver se aplica para ter uma vida melhor. Deixo você aí para finalizar, Heitorzinho. Fernandinho, Séries. O velhinho, ele é o velhinho. Ele é o velhinho, a barba branca dele. Ele é o velhinho, não, a tecnologia. Tá, que nada. Mídia social. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado.